Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós iremos trabalhar uma temática bastante importante que é o planeta Terra. Então, quando a gente fala em planeta Terra, o que vem de imediato na cabeça de vocês? Bom, então quando a gente fala em planeta Terra, vem de imediato em minha cabeça o seguinte: grande quantidade de água. Né? Isso, nosso planeta Terra é formado por uma grande quantidade de água. Quando a gente pensa em planeta Terra, vem em minha cabeça o sistema solar, porque o planeta Terra é o terceiro planeta que compõe, né, o sistema solar, conjunto ali de planetas, né? Então, quando fala em planeta Terra, vem na minha cabeça vida, é isso que o planeta Terra existe seres vivos. Quando a gente pensa em planeta Terra, vem o que? Oxigênio, que é o único planeta do sistema solar que possui oxigênio. É justamente por isso que existe vida no nosso planeta, né? Essa presença de oxigênio, dentre outros pontos que a gente pode estar pensando aí quando a gente se depara com o tema planeta Terra. Aí eu trouxe aqui, pessoal, essa figura bastante interessante para vocês conhecerem o tal planeta Terra e suas partes, né? Desde a região superficial, que a gente chama aqui de crosta terrestre, até a sua parte mais interna, que é aqui ó, denominado de núcleo. Então, entre a parte mais externa e a parte mais interna, chamada de núcleo, nós temos essa parte aqui, ó, a intermediária, chamada de manto. Então, a estrutura do planeta Terra é formada por essas três camadas, ó, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Pronto, basicamente essas três estruturas que compõem o planeta Terra. Bora ver o que ele trouxe aqui para a gente fazer a leitura. Nesse primeiro retângulo aqui diz crosta, também chamada de litosfera. Aí você grava esse nome. A nossa crosta terrestre, que é a região onde a gente está pisando, né, o chão que a gente pisa, é também chamada de litosfera ou superfície terrestre também. Nessa parte depois da crosta terrestre nós temos aqui o manto, que é essa parte aqui, ó, manto externo. Depois o manto interno, que é mais internamente, né, ao manto externo. E posteriormente a gente se depara com o núcleo. Então são três camadas: a crosta terrestre, litosfera ou superfície terrestre. Aí nós temos aqui o manto, que ele chama de manto externo e manto interno, e o núcleo, que ele chama também de núcleo externo e núcleo interno. Então existem várias diferenças, pessoal, entre essas três camadas. Nessa daqui, por exemplo, essa camada no núcleo, a gente pode considerar que é a camada mais interna. A gente pode considerar que as rochas aqui estão em estado líquido. A gente pode considerar aqui que a temperatura é bastante alta, né? Já nessa região aqui do manto, a gente pode considerar que é uma região intermediária, ou seja, que é uma região que está no meio, né? Entre o núcleo e a crosta terrestre. Então está no meio essa região, né? Entre a crosta e o núcleo. Então a gente pode considerar isso ao manto. É uma região intermediária. Essa aqui a temperatura também é alta, não é tão alta quanto o núcleo, mas é alta. E as rochas aqui estão em consistência pastosa. Aqui está em consistência líquida, aqui está em consistência pastosa. Já a crosta terrestre a gente pode considerar que é uma região onde existem seres vivos. Aqui, né? A temperatura não é tão alta assim quanto presente aqui no manto e no núcleo. É o local onde existe vida, né? No planeta. É nessa região aqui, ó, crosta terrestre. Vamos embora. Bom, então hoje nós iremos focar apenas a crosta terrestre, ou seja, a parte mais externa do planeta Terra, a parte onde a gente pisa, assim, né? Onde tem aí a Terra, digamos assim. Então a crosta terrestre tem três camadas: a rocha matriz, o subsolo e o solo. São essas três camadas que nós iremos estar focando aí, e outros temas mais dentro do crosta terrestre. Então a gente tem, compondo a crosta terrestre, essas três camadas: o solo, o subsolo e a rocha matriz. O solo é essa parte aqui assim, ó. É a camada em que se desenvolve vegetais
podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas a vida das plantas. Essa parte aqui mais superficial, essa parte aqui assim, ó, onde existe vida, onde existe aí as plantas, onde existe aqui a grande quantidade de nutrientes, a depender do tipo de solo, né? Como ele colocou aqui, ó, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas. Então, nutritivas que ele se refere são os nutrientes presentes no solo que faz bem ao desenvolvimento das plantas. Mas tem solo que é rico, tem solo que não é, beleza. Subsolo é uma outra camada aí da crosta terrestre, que é logo após o solo, local onde possui uma grande quantidade de pedras proveniente da rocha matriz, que é justamente essa rocha matriz aqui, ó, chamada de rocha mãe também, né? Rocha mãe é que originou o subsolo e que originou o solo. A rocha mãe tem esse nome porque ela gera o subsolo e ela dá origem também, ela gera o solo. Valeu? Então, sobre a rocha matriz, diz lá, parte de rocha que deu origem ao solo e ao subsolo. Ao que ele trouxe mais sobre essas três partes que compõem a crosta terrestre. Vamos começar pela rocha matriz. É a camada mais inferior da crosta. A rocha matriz ou rocha mãe se formou com base no resfriamento de parte mais superficial do manto. É a rocha matriz que originou as outras duas camadas acima dela, que é a subsolo e o solo. O subsolo é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo. Contém fragmentos de rocha originados da rocha matriz, tá vendo? O subsolo fornece ao homem muitos recursos naturais como carvão, petróleo, vários tipos de minérios como minério de ferro, minério de alumínio, de cobre, de prata, etc. E o solo é a camada mais fina da crosta terrestre. Fica na superfície externa da crosta. O solo se formou com base na desintegração de fragmentos das rochas do subsolo. É essa fina camada que garante o desenvolvimento das plantas, conforme veremos adiante. Então vamos lá, recapitulando, né? Nós temos então nosso planeta Terra composto de crosta terrestre, manto e núcleo. A crosta terrestre é a parte mais externa do nosso planeta Terra, que assim, colocando em miúdos, né, para você entender, crosta terrestre é o chão que a gente pisa. Pronto. Crosta terrestre é o chão que a gente pisa. Só que embaixo do chão que a gente pisa tem outras camadas, como o manto e o núcleo. Só que a gente não consegue chegar escavando o manto e muito menos chegar até o núcleo, porque embaixo do chão que você pisa, a 80 quilômetros, imagine aí, é quase daqui quase de Feira a Salvador, cavando para baixo. Imagine como é que cava, não tem como, né? Então, 80 quilômetros para baixo, a gente vai se deparar com um manto externo, e mais de 2.000 a 3.000 quilômetros abaixo, a gente vai se deparar com o núcleo. Então, são regiões aí da crosta terrestre, valeu? Então, cada uma parte dessa daí, da crosta terrestre, ela da crosta terrestre, ela tem suas características, como a rocha matriz, o subsolo e o solo. Foi como nós vimos na leitura. Os movimentos das placas tectônicas, beleza. Primeiro eu vou falar com vocês, pessoal, sobre o que são essas placas tectônicas, né? Então a gente vem falando sobre a crosta terrestre, não é isso? Então digamos que a crosta terrestre seja uma folha do seu caderno. Imagine aí, a folha do seu caderno é a crosta terrestre. Aí você pega essa folha de caderno e corta em vários pedaços, pronto. Esses pedaços que você cortou, né, proveniente da folha do seu caderno, são as placas tectônicas. Então as placas tectônicas são os pedaços que constituem a crosta terrestre. É como se fossem os pedaços que constituem a folha do seu papel, entendeu? Então essas placas são os pedaços que constituem, né, a crosta terrestre. Então, ainda que as placas tectônicas estejam se movimentando, quase nunca percebemos isso. Portanto, sobre as placas tectônicas estão apoiados os continentes, esses imensos blocos de litosfera terrestre não cobertos pelos oceanos. Então é isso. Essas placas tectônicas que compõem aí a crosta terrestre, ela, como aqui nessa leitura nós fizemos e observamos,
elas se movimentam aqui, ó. Elas se movimentam. Então, esse movimento que elas, né, executam é que vão gerar os tremores de terra, né, os terremotos, chamados também de terremotos. Então, tem locais, tem placas que a movimentação é curta, tem placas em que a movimentação é bastante intensa. Então, o terremoto, a intensidade do terremoto vai depender da movimentação. Se a movimentação for curta, for simples, né, é quase imperceptível, a gente não vai sentir nada, né? Mas se a movimentação for mais intensa, mais brusca, aí sim tem tragédias e desastres, como a gente vem acompanhando por aí, pelo México, pelo Japão, né? Vamos lá. Então, mas nas placas tectônicas também se apoiam o solo do fundo dos oceanos, mares, rios, não é isso? Então você tem aí as placas tectônicas, elas apoiam os continentes, e como ele trouxe aqui, ó, também se apoia o solo do fundo dos oceanos. Então apoia os continentes e apoia o solo do fundo dos oceanos. Isso aí as placas, né? As placas tectônicas. Então, essas placas tectônicas, pessoal, antes elas eram unidas. Pense em um quebra-cabeça cujas peças estão todas juntas, né? Cada peça dessa do quebra-cabeça é uma placa tectônica. Então, as placas tectônicas hoje estão separadas, estão longe uma das outras. A depender, né? Tem algumas que são próximas, outras estão em blocos distantes uma das outras. Estão em blocos distantes uma das outras. Então, um determinado período, elas eram próximas, depois elas se distanciaram. Então, esse distanciamento das placas tectônicas em bloco é chamado de deriva continental. Então, explicando a deriva continental, inicialmente havia na superfície terrestre um único continente, ou seja, um quebra-cabeça cujas peças estavam ali todas juntas, né? Esse supercontinente, que os cientistas chamam de Pangeia, foi aos poucos se separando em blocos, tá vendo? Então pense aí em várias peças de quebra-cabeça todas juntas, todas as placas tectônicas juntas, era chamada de Pangeia, todas elas juntas. Só que um processo evolutivo, com o passar do tempo, essas placas tectônicas foram se distanciando em blocos. Olha como ele botou aqui, ó, se separando em blocos, se distanciando em blocos. Então, esse distanciamento das placas tectônicas em blocos é chamado de deriva continental. Os grandes blocos separados deram origem aos continentes atuais. A deriva continental não cessa, tá vendo? Não parou e nem vai parar. Mas esse movimento é tão pequeno que podemos, que não podemos percebê-lo, tá bom? Então esse distanciamento, ou seja, essa deriva continental ainda continua acontecendo, é isso, mas de forma pequena, que a gente não consegue perceber grande afastamento de um ano para o outro, tá bom? Olha o que ele colocou aqui para ajudar a gente, ó. Deriva continental, fenômeno de flutuação dos continentes sobre o magma, significa arrasto, salto, né? A deriva continental também significa isso. Olha lá, observe essa figura aqui como representa legal o que a gente disse lá no slide anterior sobre Pangeia e sobre deriva continental. A Pangeia nada mais é do que isso aqui, ó, que essa figura vem mostrando. A Pangeia é a união dos continentes. Então aqui digamos que seja apenas um continente, ó, chamado por ele lá de supercontinente, um continente enorme, grande, chamado antes de Pangeia, a união desses continentes. Já o distanciamento desses continentes, aqui ó, representado nessa imagem aqui, que aqui significa deriva continental, né? Que isso aí vem acontecendo naturalmente, continua acontecendo, mas que a gente não percebe de forma bastante eficiente perceber, entendeu? Esse distanciamento, mas é o que aconteceu, tá vendo? Antes esses continentes todos juntos, agora, olha lá, ó, como é que acontece aqui, ó. Isso de forma a acontecer, pessoal, com milhares de anos, viu? Não é de um ano para o outro, não é de hora em hora, não, é de milhões de anos, você percebe
esse um distanciamento bastante relativo. Olha lá. Então aqui nós temos o continente europeu junto com o continente asiático. A gente fala Eurásia, que é o continente europeu junto com o continente asiático, continente aqui africano, continente americano, continente aqui você tem aqui a Oceania. Né? Antes era tudo junto. Aí com o passar do tempo foi se distanciando. Então, pessoal, essas placas tectônicas, elas podem se movimentar, gerando aí tremores. Então, esses tremores são também chamados de sismos ou então terremotos, como ele vem trazendo aqui, ó, distribuição geográfica dos terremotos. Então, esses terremotos acontecem, pessoal, por conta da movimentação dessas placas. Essas placas aqui, elas se movimentam, como eu falei lá atrás, ora de forma tranquila, de forma breve, de forma branda, de forma lenta, ora de forma intensa, né? Nós estamos aqui no Brasil em cima de uma grande placa chamada de placa sul-americana. E essa placa, além de ser muito grande, nós estamos posicionados no meio dela, né? Então a gente não consegue, mesmo ela se movimentando, a gente não consegue sentir muito essa movimentação. Mas olha a figura que ele colocou aqui, ó. Sempre nessas partes vermelhas aqui é locais onde existe possibilidade maior das cidades sentirem tremores quando essas placas se movimentam. Bora ver aqui a leitura. A maioria dos terremotos acontece em regiões localizadas sobre as bordas, ó, das placas tectônicas. Essas bordas são essas partes mais escuras aqui, ó. As bordas de cada placa. Cada placa tem uma cor. Então nessas bordas aqui, ó, as cidades que estão localizadas nessas bordas, quando as placas se movimentam, essas cidades sentem mais, né, os tremores. Entendeu? Sentem mais os tremores pelo deslocamento lá das placas. Então atualmente os países sujeitos a terremotos situam-se nos limites que separam as placas tectônicas em movimento. Então, as placas tectônicas movem-se continuadamente. De maneira geral, os movimentos das placas são imperceptíveis. Às vezes, porém, podemos senti-los. São chamados de sismos, também conhecidos como tremores ou simplesmente terremoto. A gente conhece mais como terremoto, né, os tremores de terra, mas ele considera aí, ó, que pode ser chamado de sismos ou então simplesmente tremores, que nada mais é do que aquela movimentação das placas tectônicas, né? São, como ele colocou aqui, ó, em muitos casos imperceptível, a gente não consegue perceber, né? Mas em outros casos é muito intensa essa movimentação, esses tremores, e causa, como eu falei lá atrás, os desastres, mortes, poluição e por aí vai. A crosta terrestre está sujeita a tensões compressivas, ou seja, continuamente existem forças comprimindo as rochas da crosta. As movimentações, pessoal, dessas placas tectônicas pode ser assim, ó, de forma longitudinal, como se fosse um tapete, alguém te puxando para frente, para trás, sabe? De forma assim para frente e para trás. Ou então elas podem descer, desce e sobe, sabe? Desce aqui, ó, e sobe. Então existem esses dois movimentos aí das placas tectônicas, de trás para frente, ou então de baixo para cima, ó, de baixo para cima. Geralmente no ambiente terrestre, como está aqui, né? A movimentação é mais de trás para frente, né? Longitudinal que diz, de trás para frente. E no mar, que ela desce, depois sobe. Aí ela, quando ela desce aqui assim no mar, isso no mar, imagina que está aqui no mar. Então ela desceu, a água também desceu. Quando ela sobe, ela gera aquela onda grandona. Porque imagine, ó, digamos que ela está aqui, eu desço, estiquei ela aqui, ó, estiquei ela veio água também. Aí quando eu solto, então a água também vai, entendeu? Em forma de onda. Aí vem aquela onda grande que se chama lá de tsunami. É o que a gente vai ver aí nas próximas slides. Então, que coisa terrível, ó. Então tem locais que acontece intensamente aí esses tremores e em consequência desabamentos, desastres, né? Desastres. É um local que acontece pelo jeito aqui, tremores de forma intensa, porque o cidadão como é que tá aqui, ó, andando despreocupado,
todo arrumado aqui, né? Não tá curioso parando, olhando o que aconteceu aqui. Pelo jeito parece que vai para o trabalho. Então tem lugares lugares que são assim. As pessoas já estão até acostumadas com os tremores de terra, né? Olha que situação, né? Que prejuízo. Isso aqui foi no México, ó, em 1885. Um período distante, porém acontece aí a todo momento. Se aconteceu isso nesse período, a qualquer período pode acontecer de novo, entendeu? Porque provavelmente o México esteja aí, né, presente aí no bordo de duas placas tectônicas que podem se movimentar e gerar os tremores. Vamos embora. Então aí, só a explicação do acidente. Nesse caso daqui também é no mesmo lugar, né? No México, 1985. Mais uma imagem aí de um local onde teve aí, né, imóveis desabados, tal, desabamento e possivelmente morte aí. Com certeza aí teve morte aí. Não é possível que esse imóvel estava vazio na hora do desabamento. Então, como eu falei lá para vocês lá atrás, tsunami. O que são tsunamis? Ó? São ondas gigantes provenientes de tremores de terra, só que terra lá no oceano, né? Então, essas placas tectônicas presentes no oceano, quando se movimentam, elas geram essas ondas grandes aí, né? Chamado de tsunami. Né? No ambiente terrestre não tem tsunami, porque tsunami são ondas grandes, né? Tsunami, essas ondas grandes surgem no mar, devido aos tremores das placas tectônicas presentes no solo do mar, entendeu? Presente no solo do mar. Vamos lá, é mais uma forma de gerar grande prejuízo aí para as pessoas, porque os tsunamis se formam no mar e vem aquelas ondas grandes ali e tal, e acaba prejudicando a sociedade, a população que vive ali próximo, em regiões costeiras, onde tem perto de mar, tipo Salvador, né, que é mar. Imagine ver uma onda gigante ali do mar de Salvador, acaba alagando tudo ali. É o que acontece com, com outras cidades, né, litorâneas. É uma série de ondas que ele traz aqui, ó. É uma série de ondas de água causada pelo deslocamento de grande volume de corpo d'água aí, como um oceano, um grande lago. Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano Pacífico. Aproximadamente 195 eventos desse tipo foram registrados. Então, por causa do imenso volume de água e energia envolvidos, o tsunami pode devastar regiões costeiras, sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, deslizamento de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios, entendeu? Pode ser gerado em função do tsunami. Então, realmente é um fato natural, é uma ocorrência natural, mas que afeta, infelizmente, aí, negativamente a vida de muitas pessoas, né? Você vê aqui, ó, aí provavelmente lá atrás tem um mar e aqui tá vindo aqui, ó, a onda tá vindo aqui, ó. Então você tem pessoas correndo por um lado e por outro, aqui tá desesperado, de lá também tá desesperado. Tem gente aqui esperando o que vai acontecer, sem entender, de cá também sem entender praticamente o que está acontecendo, mas certamente vem uma onda grande lá, né? Vem um tsunami de lá, proveniente justamente disso. Então veja a intensidade. Aqui parece que as pessoas estão tranquilas, talvez não seja um tsunami de grande porte, mas olha o que pode acontecer, ó. Tem certos outros lugares que pode acontecer isso daí, ó. Você tem o mar, ó lá, o oceano lá, tá vendo? Então ocorreu provavelmente um maremoto, como eu tinha dito para vocês antes lá atrás. Terremoto vem de terra, né? Então são tremores das placas tectônicas que ocorrem na terra, o terremoto. E o maremoto acontece no mar, não é isso? Então maremoto acontece no mar e gera o tsunami, que por sua vez gera isso aqui, ó, essa degradação, essa loucura aqui na vida das pessoas e praticamente dizima, né, essa cidade, tira essa cidade aí do mapa. Para recuperar isso aqui tudo aqui, rapaz, é complicado, viu? Haja dinheiro, haja investimento, reinvestimento, porque é muito difícil. Então ele coloca aqui, ó, esse acontecido
foi o tsunami no Sudeste Asiático, em 2004. 2004. É um período não muito distante, né? A gente está em 2021, então 2004 foi logo ali. Então quem sabe se não pode acontecer outro em qualquer outro momento mais próximo aí, entendeu? Então casos que acontecem não são assim casos que não vão mais acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. É um fato natural, né? Se fosse um fato provocado pelo homem, ele diria não vou mais fazer, pronto, não fez. Agora é algo natural, então acontece hoje, pode acontecer depois de 10 dias, assim como o eclipse, né? Acontece hoje, acontece depois de tantos anos, mas acontece. Tem a possibilidade de acontecer depois. Mais uma situação, né, de desastre em função desse tsunami aí que, né, acontece, como falei com você, de forma natural. Né? Não é o homem que provoca, não é poluição, não é degradação ambiental, é um fato natural. E aí, infelizmente, as cidades que são costeiras, litorâneas, acabam sofrendo, né, mais diretamente esses impactos. Esse aí agora foi um tsunami Sendai, né, em 2011, tá vendo? 2011, logo ali. Pronto. Pronto, beleza. Então, em função das placas tectônicas, ocorre o que? Como nós vimos, maremoto, ocorre tsunami, ocorre aí os tremores, né? Isso, os sismos, os terremotos, né? Isso que é tudo a mesma coisa. E em função desses eventos naturais acontecem muitos problemas, muito prejuízo, né? A população que vive naquela cidade. Além disso tudo que eu falei, as placas tectônicas geram isso aqui também, ó. Geram isso aqui também, ó. A ação dos vulcões. Quando as placas tectônicas se movimentam, pode haver erupções vulcânicas. Por meio dessas erupções, o magma chega à superfície e é derramado pelos vulcões sob a forma de lava quente. Beleza. Então, quando essa massa pastosa está dentro dos vulcões, a gente chama de magma. Está dentro dos vulcões, é magma. Quando ele sai, né, pela cratera lá do vulcão, aí ele passa a ter uma outra denominação. Mas aí por quê? Porque assim, o magma, quando está dentro do vulcão, ele possui uma composição química, porque ele está ali naquela região dentro do vulcão. Quando esse magma ele sai do vulcão, ele passa a ter contato com outras composições, por exemplo, com o ar do ambiente, né? O ar do ambiente se depara com as substâncias presentes no solo, então ele muda a sua composição química. Então, se não é mais a composição química anterior que estava ali presente no magma, então ele passa a ser classificado como uma outra substância. Aí ele chama de lava. Mas é justamente por isso, por adotar uma composição química diferente a do que tinha antes, entendeu? Quando o magma tinha uma composição química, saiu dos vulcões, passou a ter uma outra composição química e uma outra denominação, chamado de lava. A maior parte dos vulcões está localizado no bordo das placas tectônicas. Então é por isso que acontece as erupções vulcânicas, né? E também, como nós vimos lá atrás, os tremores de terra, sempre nos bordos das placas. Como nós estamos aqui, como falei com vocês lá, no meio de uma grande placa, a gente não sente muito os tremores. Mas se estivesse no bordo dessa placa, talvez sentisse mais, entendeu? Certamente sentiria mais. O vulcanismo provoca várias catástrofes, como morte de pessoas, destruição de lugares. Ainda assim, as cinzas vulcânicas podem promover a fertilidade do solo nos arredores das áreas afetadas. Pessoal, algo que a gente precisa também considerar é o seguinte, ó. É certo que o ser humano ele vem degradando muito o meio ambiente, né? Com suas ações, enfim, com suas buscas, enfim. Mas o meio ambiente ele também acaba se degradando. É o caso aí das erupções vulcânicas. Então essa imagem aqui, ó, não, cadê? Essa imagem daqui, ela deixa muito claro isso. Olha para lá, né? Você tem aí uma erupção vulcânica, onde está sendo expelido aí para a atmosfera uma quantidade grande de gases. Olha para cá,
quantidade grande de gases, e esses gases acabam poluindo o ar, entendeu? Matando pessoas, matando animais, entendeu? Tudo bem que tem esse fator aqui, ó, que ele colocou, que as cinzas acabam tornando aqui, ó, acabam tornando o solo fértil e aí dando condições para outros vegetais crescerem e tal, tipo renovar, né? Ele acontece, a erupção vulcânica acontece, mas as cinzas provenientes da erupção favorecem a fertilização do solo, a fertilidade do solo. Mas enfim, você tem esse prós e os contras, né? Você tem algo negativo, que é no caso da poluição do ar e do meio ambiente, e o ponto positivo que acaba gerando uma certa fertilidade aí do solo para proporcionar o crescimento de uma nova vegetação. E com isso chegar mais animais, né? E voltar àquela biota que tinha antes naquele local. Pronto, aí a imagem de uma erupção também real. Essa daqui é real mesmo, não é criada em. E essa daqui também é real. Você tem a temperatura que não é, né? Essa lava que já está fora do vulcão, né? Então a gente já chama logo de lava. Vamos lá. Pronto, aí ele trouxe aqui uma figura esquemática para a gente acompanhar a estrutura aí dos vulcões. Então você tem aí a cratera, né? Por onde o magma, olha aqui, ó, o magma ele vai sair e aí se deparou com outros componentes químicos no ar, no solo, e aí passa a ser denominado de lava. Ele passa a adquirir uma outra composição química diferente ao que era antes, magma, e passa a ser lava. E para concluir, ele colocou aqui algumas perguntas para a gente. Ó. Quais as características do núcleo da Terra? Então a gente pode considerar o seguinte, ó, a temperatura. A temperatura do núcleo da Terra é bastante intensa em comparação com a temperatura do manto e em comparação com a temperatura da crosta terrestre. Né? Do planeta Terra, das três partes, da crosta, manto e núcleo, o núcleo é a região central do nosso planeta e que apresenta uma temperatura bastante intensa. Vale? Então, essa é a principal característica do nosso núcleo terrestre. Onde começa a crosta terrestre? Então, a crosta terrestre começa justamente no chão que você pisa. Esse aqui no chão que eu piso, na superfície terrestre que eu piso, é onde inicia a crosta terrestre. Foi como falei, abaixo do chão que nós pisamos, abaixo de 80 km do chão que nós pisamos, já tem uma outra camada, que é o manto. E a mais de 3.000 km depois do manto, aí a gente encontra o núcleo. Entendeu? Então são essas três camadas. E essa primeira camada, que é a crosta terrestre, inicia justamente no chão em que pisamos. E qual é o outro nome que ela recebe? Você pode chamar de superfície terrestre, você pode também chamar de litosfera. A terceira pergunta ele coloca lá pra gente, ó, quais são as placas tectônicas, ou o que são placas tectônicas? Você diz que são camadas que constituem a crosta terrestre. Pronto. Se lembra lá do papel? Você tem um papel que é a crosta terrestre, e aí você corta esse papel em vários pedaços. Então esses pedaços são as placas tectônicas, entendeu? Então as placas tectônicas são camadas que constituem a crosta terrestre. E o que elas sustentam? Aí você coloca. Elas sustentam os continentes, elas sustentam os solos que estão ali, os oceanos, os rios, os grandes lagos, entendeu? Então essas placas tectônicas suportam isso, né? Sustentam isso. O solo, onde estão os oceanos, os grandes lagos, os rios, e suportam também os continentes, e isso no ambiente terrestre. O que determina o movimento das placas tectônicas? Bom, então essas placas tectônicas, como eu falei com vocês lá atrás, elas se movimentam de forma lenta. Tem placas tectônicas que se movimentam de forma mais intensa. Então, enfim, mesmo ela sendo um movimento lento ou ela um movimento mais rápido, o que determina a movimentação dessas placas tectônicas é o magma presente na região do manto. Valeu? Então, você lembra? Crosta, manto e núcleo. Então, é justamente no manto que existe o magma.
Então essa consistência pastosa é que permite a movimentação ali das placas tectônicas. Valeu? Beleza, é isso aí. Então a partir de agora a gente vai trabalhar ainda mais o nosso planeta Terra. Sendo que falar de planeta Terra é falar de, rapaz, uma gama de assuntos. A gente pode falar de água, a gente pode falar de seres vivos, a gente pode falar de como os seres vivos se relacionam, cadeia alimentar, né, teia alimentar. A gente pode falar sobre o planeta Terra com relação ao sistema solar, né? A gente pode falar sobre a estrutura do sistema solar e diversos outros assuntos nós podemos estar aí abordando com essa temática planeta Terra, tá bom? Nós continuaremos a trabalhar até a próxima aula. Um abraço a todos.